nós estamos finalizando, nós estaremos finalizando o tema essa semana, neste sábado, né, pastor? Na próxima nós já teremos um novo tema aí bombástico no nome de Jesus. Será para honra e glória e exaltação do nome do Senhor Jesus. Gente, antes de iniciar a palavra, eu gostaria de fazer algo que Deus tocou no meu coração no momento da adoração. E eu só estou tentando encontrar bem que é a passagem bíblica para fazer isso. 14, 13. Ok. Gente, eu queria só explicar o que nós faremos agora. Eu queria que a gente ficasse de pé e que a gente declarasse com todo o nosso coração um versículo bíblico que se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 13. Não agora, só o que nós vamos fazer, mas antes eu quero fazer uma introdução. Por que nós vamos fazer isso? O apóstolo Paulo, quando começou o ministério dele, ele dizia em Atos capítulo 20, verso 24: porém nada considero a vida valiosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 24, diz: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho os sofrimentos que faltam de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, ele vai dizer: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas, em se tratando de Novo Testamento, que mais enfrentou adversidade, dificuldades, problemas e brigas no que diz respeito ao confrontamento que o evangelho providenciava. E ele vai dizer, no fim da sua jornada, em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Por que eu citei esses versículos antes da gente se levantar para dizer esse versículo icônico que todo mundo conhece? Porque quando Paulo pronuncia isso, ele não está na posição de alguém que quer conseguir algo assim. Eu quero conseguir me livrar de problemas, eu quero vencer na vida, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo declara esse versículo, o que ele está dizendo é o seguinte: gente, eu já passei por grandes privações, eu já sofri, eu já fui perseguido, eu já fui apedrejado, eu fui dado como morto, já visitei o céu. Eu aprendi que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso resistir tudo, todo tipo de privação, todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema. Não há nada que possa me barrar, nem as sortes infernais, nem nada me barra, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei sobreviver, eu sei resistir todo tipo de pressão psicológica, eu sei resistir toda tentativa de intimidação, eu sei permanecer fiel, ainda diante da morte. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Então, o que a gente vai declarar? A gente vai se levantar. Eu quero que você olhe para a sua situação. Se você está passando por algum momento difícil, se você está passando por alguma dificuldade, se há algo dentro de você que está tentando te empurrar para esse lugar de incerteza, de dúvida, porque nesse local é um local muito difícil para ver a operação da mão de Deus. Porque quando tudo que nós conseguimos ver a nossa dor, fica difícil enxergar Deus. Então, nós vamos fazer aquilo que está escrito em Salmos também. O Senhor diz assim, acalmem-se e saberão que sou Deus. Acalmem-se e saberão que sou Deus. Nesse momento vocês vão se levantar e nós vamos declarar. Eu quero que vocês fechem os olhos, encarem todas as lutas que vocês estiverem enfrentando, se conectem com o céu e com o poder dessa palavra. Eu quero que vocês declarem: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos, 1, 2, 3, 3 vezes. Não, nós vamos subindo. Vamos até 7 vezes, que é o número da perfeição. Vamos do 1 até o 7. Quando eu disser já, a gente começa todo mundo junto. Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso até chegar a 7ª vez, tá certo? Amém? Entenderam? Ok, 1, 2, 3 e... tudo posso naquele que me fortalece. 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 Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem se sentar, que nós vamos agora para a palavra. É uma palavra que está eu tentei costurar aqui, nós vamos começar em João, capítulo 14, verso 15, e a palavra de Deus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nosso tema, como vocês já sabem, parecidos com Jesus, e eu quero atrelar, eu quero trabalhar o texto bíblico de forma a trazer a ideia principal. Então, não percam de vista parecidos com Jesus. Em João capítulo 14, verso 15, a palavra de Deus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que não dá para esperar de ninguém, a gente não espera de estranhos obediência e nem adoração de desconhecidos. Olha só, nós só podemos respeitar, nós só podemos obedecer a quem conhecemos, e nós só podemos adorar a quem conhecemos também. Gente, a adoração na atualidade tomou contornos diferentes, sabe? Deus repreendeu muito o antigo Israel pelas práticas rotineiras de queimar incenso, filhos e tudo enquanto a Baal, a deusa Azerá. Mas na atualidade a adoração ficou diferente. Hoje as pessoas não adoram Baal ou a deusa Azerá. As pessoas colocaram pessoas. Eu digo assim só para incluir todo mundo. As pessoas passaram a adorar ídolos. E pode ser um cantor, pode ser um jogador de futebol, pode ser o que quer que seja. Mas passaram-se a adorar, a colocar nesse local onde só Deus pode ser colocado, num local de adoração. Então, quando nós amamos o Senhor, quando nós amamos verdadeiramente a Cristo, inevitavelmente nós começamos a traçar uma jornada em direção à obediência, porque os mandamentos dele são claros e são leves. É incrível como na atualidade, onde as verdades bíblicas parecem ter sido colocadas à parte, e onde coisas tão banais entraram e se tornaram parte da vida das pessoas. As pessoas criam as suas próprias verdades, criam os seus próprios credos, creem nas coisas mais estapafúrdias, mais sem lógicas do mundo, porque elas retiraram Deus.
mas nós precisamos amar a Deus, e nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos caminhar para esse local onde nós encontraremos a segurança que é debaixo da obediência de Deus. Não existe bênção sem obediência a Deus. Às vezes Deus concede a Satanás o poder de nos garantir com aquilo que nós buscamos. E há pessoas que estão tão perdidas nesse TTT, que quando o véu se rasgar e os olhos se abrir, elas perceberão uma coisa: tudo que elas tinham eram as coisas passageiras. A coisa mais importante é a presença de Deus, que é eterna. É impressionante como na atualidade a palavra amor se tornou tão corrente na boca de todo mundo. Todo mundo ama, todo mundo ama. Pode prestar atenção, essa é a declaração mais fácil de ser ouvida, mas ela nunca é acompanhada por ações. Geralmente, abram os noticiários e você vai ver as pessoas dando as mais terríveis provas de amor. O cara amava a mulher, mas matou. A mulher amava o cara, mas traiu. É uma perca de significado tão interessante na atualidade. Mas nós somos chamados a amar o Senhor Jesus, no verdadeiro sentido da palavra. É amar de todo o coração, é se esforçar, é sair da zona do conforto na qual nós nos colocamos muitas vezes, para entrar nesse local onde, Senhor, eu busco o teu reino verdadeiramente em primeiro lugar. Eu me recordo de uma história, algum tempo atrás, foi o primeiro suicídio que eu ouvi na minha vida. Foi de uma moça muito bonita mesmo, do interior, lá nas proximidades do centro do Hermínio. Eu sei que ela era muito bonita, e pelo que eu ouvi na época, ela estava sendo disputada por alguns rapazes. Foi no período em que uma banda famosa, era famosa na época, Anjo Azul, colocou uma música que estava bem no auge: não sou de ninguém, pois me libertei. Era basicamente essa música. Eu sei que essa moça, ela se suicidou, e ela deixou escrito num papel: não sou de ninguém, pois me libertei, coragem eu criei. Gente, se nós não tivermos olhando para Deus, se o alvo do nosso amor, o alvo da nossa adoração não for a Jesus, não for algo transcendente, tudo cai, não existe segurança em qualquer outro. É tipo assim, todas as vezes que você pega lá o seu cônjuge e coloca acima de Deus, ou pega o seu filho e coloca acima de Deus, você perdeu a segurança para a sua vida. Sabia? Porque o único ser capaz de te sustentar é Deus. E agora ele foi substituído por aquele que você acha que é digno de ocupar o primeiro lugar. Uma coisa interessante sobre o nosso Deus é que, se você não o colocar em primeiro lugar, não se preocupe em tentá-lo acomodar no segundo. Ele não cabe lá, ele não estará. E eu acho interessante, porque na minha caminhada cristã, o que eu tenho percebido frequentemente é que Deus é o Deus que me acompanha, mesmo nas vezes que eu tomo decisões tolas. Quando eu quebro a cara, tomo uma decisão errada, ele está lá, não para dizer: olha, bem feito, quebrou a cara. Satanás já faz isso com tudo. Ele só diz o seguinte: foi do teu jeito, não foi? Agora é a hora de tentar do meu. Toma a minha mão e me envereda pelo seu caminho. Precisamos amar a Deus. É carente, é urgente, é importantíssimo que nós amemos ao Senhor. Mas não amemos só de palavra, gente. A coisa mais fácil para se fazer é amar de palavra. Eu posso sim dizer: eu amo o Senhor, e praticar um absurdo depois. Mas sabe, a palavra que vem de dentro, que ela é gerada pela consciência certa de que verdadeiramente Senhor se ocupa o primeiro lugar.
Lembremos o conselho de João, em João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas é fato, gente, você não trabalha o amor sem conhecimento. Tipo assim, ó, eu só amo quem eu conheço de fato. O mundo acredita existir amor à primeira vista. Eu não compro muito essa ideia. Eu sou daqueles que acreditam que o amor é resultado de um processo de conhecimento. Ele é o resultado do conhecimento da pessoa. Você vive com a pessoa, você divide, faz coisas juntos, você conhece os defeitos, você conhece as falhas, você pesa isso numa balança e diz o seguinte: apesar dos seus defeitos, eu te amo. Foi exatamente o que Deus fez conosco. Só que se formos colocar cada um de nós na balança, estava todo mundo lascado. Foi a misericórdia dele que entrou. Sabe, eu acho lindo. Tipo assim, imagine a sua vida. Você está na balança ali, ó. Está tudo pesando para te condenar. Você está indo para o inferno certo. Sabe o que o pai fez? Ele disse: vai lá, eu permito que a justiça do filho vá para a balança de cada um. Aí quando Cristo entrou, a nossa balança subiu. Porque a justiça de Cristo foi transferida para cada um de nós. Por amor. É isso que significa João 3,16. Precisamos conhecer a Deus, porque quando conhecemos a Deus, é inevitável que nós não nos apaixonemos por Ele, que nós não o amemos a cada vez mais. Esse foi o conselho que Deus deu a Oséias, em Oséias capítulo 6, verso 6, diz o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Pensa no contexto que Deus está dizendo, está liberando essa palavra para Oséias. Era num período em que toda a intimidade, todo o perdão, toda e qualquer proximidade de Deus vinha através de sacrifícios. E as pessoas eram tão confiadas nos seus sacrifícios que elas cometiam absurdos e apareciam com a cara mais limpa do mundo para sacrificar. Tá bom, tá de boa, lidei com a minha vergonha. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero conhecimento de Deus, eu quero que vocês me conheçam. No momento que vocês contemplarem a face de Cristo e tiverem conhecimento de Deus, o amor vai jorrar naturalmente, não vai ser forçado. Porque ninguém, e isso é um fato, ninguém aceitaria o amor forçado de qualquer outra pessoa. Já pensou se para casar, se o pai da noiva tivesse que chegar: eu dou um tiro na tua cabeça se você não casar, e agora eu vou dar um tiro na tua cabeça se você não disser todos os dias que ama a sua esposa. Nós não trabalhamos dessa forma. Ninguém quer migalhas e ninguém quer construir a sua vida tendo como alicerce a mentira. Nós queremos sentimentos genuínos, sinceros, que não sejam forçados. Por que esperar que Deus queira algo diferente, se nós somos o resultado da criação de Deus? Eu acredito do fundo do meu coração que o nosso cérebro tem capacidades tão extraordinárias que foram sendo bloqueadas por conta do pecado, que no momento que nós mergulharmos num lugar mais profundo em Deus, esses lugares vão ser destravados e nós vamos ver milagres acontecendo. Nós vamos ser capazes de fazer coisas que jamais imaginávamos ser capazes de fazer. Mas mergulhando em Deus, amando a Deus. É preciso amar. Não esqueçamos o conselho de João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Gente, tem alguém que tenha 40 anos aqui, de idade aqui, que esteja aqui? Ok, tem alguém que tenha mais do que 40, tenha 50? Tem alguém de 60? Ok. Gente, vocês já prestaram atenção que, olha só, eu vou trabalhar uma analogia aqui. Imagine que você tem um gato que vai sair de casa pelo final de semana.
O que é comum, se você tiver juízo, vai deixar uma caixinha com a ração, uma bacinha com água para o gato beber e se alimentar, não é isso? Você vai passar o final de semana fora e o gato precisa viver nesse período, precisa comer, se alimentar. Peguem essa analogia no espírito. Agora pensem no planeta Terra. Nós nascemos num mundo onde todas as vitaminas de que o seu corpo precisa está nas frutas, na carne, em tudo. Nada no planeta Terra foi por acaso, nem a luz do sol, nem a alimentação, a maneira como o nosso organismo trabalha, tudo foi tão magistralmente trabalhado. Deus nos colocou dentro desse planeta, onde nós não teremos, vamos supor, se mais do que isso, talvez, eu não sei como é que se está a faixa etária hoje, a expectativa de vida, mas Deus nos colocou nesse mundo. Se nós chegarmos a 130 anos, será muito. Vou trabalhar com 130 anos em um planeta que existe há muito tempo. Qual a finalidade da gente nascer em um planeta onde nós encontramos todos os nutrientes que sustentam a nossa existência por um período de tempo para depois nós enfrentarmos a morte? A minha resposta para isso é o seguinte: Deus deu a oportunidade a todo homem, mulher e criança nascido nesse planeta de morar com Ele por decisão. Deus deu a oportunidade que todos vocês, com a idade que vocês têm, pudessem escolher morar com Ele por amor. Percebam que você nunca vai poder dizer que Deus te forçou a fazer algo. O amor dele não é forçado, você precisa amar. Eu digo que a melhor decisão que você tomará na sua vida é amar a Jesus de todo o coração, é um fato. Mas Deus não te roubou a possibilidade de odiá-lo, de levantar o dedo contra ele, de espraguejá-lo, de dizer o que você quiser com ele. Ele não te roubou essa possibilidade. Ele se colocou nessa posição, onde ele apresentou todos os prós e os contras. Ele diz o tempo todo, rotineiramente, para que vocês o aceitem e o amem, mas que não vai forçar ninguém a amá-lo, porque o amor não é imposto, não é um decreto que ele assinou no céu e disse, agora toda a humanidade vai ter que me amar. Nada disso. Todo mundo que irá para o céu, irá porque tomou a decisão de caminhar com Cristo, porque anseia por esse momento do reencontro. É por isso que nós precisamos amar, gente. É fundamental que se ame, porque se você não amar Cristo na terra, vai ser a coisa mais insuportável do mundo você querer morar com Ele na eternidade. Na eternidade é só algo que não tem fim. Pensa só, você olhar toda a eternidade para o rosto de quem você não conhece, de uma pessoa que você não ama e que não tem nenhuma familiaridade. É complicadíssimo. Precisamos amar aqui. Nós precisamos tomar essa decisão de amar Cristo aqui. E eu sempre recorro ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia em Filipenses capítulo 1, verso 21, porque eu morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. É uma consciência tão absurda, mas tão louca para você chegar a esse ponto de encarar a morte e dizer assim, eu não temo a morte porque eu estou olhando para algo que é maior do que a morte. O apóstolo Paulo não morreu por um Deus que ele pensava existir, ele morreu por um Deus que ele sabia que é real.
Foi isso que aconteceu com todos os discípulos. Todos eles tiveram mortes trágicas, mas nenhum deles quis ou ousou negar a fé que tinha em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eles não contemplavam só as lutas ou os ouros dessa terra. Eles olhavam para algo que é muito maior do que qualquer coisa. Eles olhavam para a eternidade, para o dono da eternidade. É impressionante a grandeza de Deus. Gente, eu descobri uns dias atrás, estudando que todo ateu que existe na terra precisa primeiro conceber um milagre, um grande milagre. Ele não pode crer em Deus, mas ele precisa primeiro acreditar num grande milagre. Qual grande milagre? O planeta Terra, o universo. Tudo isso começou, e ninguém sabe de onde e nem como, mas tudo isso começou, e estamos aqui nós, hoje sentados nessas cadeiras, num planeta em que nós podemos respirar, nós podemos nos alimentar, nós podemos fazer tudo. Esse planeta existe. Amém? Eu acho que foi Descartes que começou a dizer, começou a duvidar de tudo, Ele disse, o planeta, não, Deus não é real, nada é real. Aí ele chegou à conclusão de, eu penso, logo eu existo. Ainda que muitas coisas não sejam real, eu preciso existir em algum lugar pensando. Então, penso, logo existo. Olha só, o planeta Terra, o universo inteiro é o maior milagre de todos. A ciência moderna chegou à conclusão seguinte, que o universo começou. Em algum momento, foram que os cientistas começaram, apelidaram de Big Bang. Big Bang, na verdade, galera, foi um apelido para desdenhar, para rirem da maneira como as pessoas estavam sugerindo, construindo a ideia de como tudo começou a existir. Eles disseram, não, então foi um Big Bang, é uma grande explosão. Einstein e Lemaitre, eles descobriram assim, o universo teve um início, é um fato. O universo teve início, há bilhões de anos atrás, o universo teve um início. Só que tudo que existe é o universo. O que criou o universo tem que estar fora do universo e tem que ser imaterial, tem que ser extremamente poderoso, não pode ser limitado à matéria, ao espaço, à energia, não pode estar ligado em nada, porque tudo que existe é o universo. Significa dizer aqui, aqui começou o universo, aqui não tem nada. Mateus, e se tiver um espaço vazio? Um espaço vazio é algo, não é nada. Aqui tem que existir verdadeiramente nada. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Cristo foi criado antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Sabe o que a Bíblia diz? Descobriram que tempo, espaço e matéria iniciaram no momento do universo, no início do universo. Tempo, espaço e matéria iniciaram no início do universo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Permaneça fiel na salvação que nos foi preparada antes do início do tempo. Antes que o início do tempo começasse. Deus é extremamente poderoso. Você não pode. Como não amar? Como não amar? Me digam, como eu vou explicar? Como é que nós vamos explicar uma geração de pessoas que tem se matado por relacionamento, tem se matado por não se sentirem amados, tem se matado porque não acham seu lugar no mundo, quando tem um Deus tão grande, de braços abertos, gritando, eu amo você. Precisamos amar a Deus. Estão entendendo? Esse é o conselho de João capítulo 14, verso 15. Eu amo, galera. Eu amo o que aconteceu. Um dos capítulos mais tristes para mim no Antigo Testamento é 1 Samuel capítulo
4, ali é narrado um momento muito interessante, quando o exército de Israel está acampado em Ebenezer, e eles vão enfrentar os filisteus. O que acontece quando eles enfrentam os filisteus? Eles perdem. Aí o pessoal que está lá diz: vá a Siló, vá buscar a Arca da Aliança, porque Deus vai trazer vitória para o exército de Israel. O pessoal vai a Siló, traz a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança chega no meio do povo, há gritos, há uma explosão de louvor, de alegria, porque o povo de Israel acha que Deus vai livrá-los. Só que o que acontece? O povo de Israel apanha pra caramba, todo mundo é obrigado a fugir, e vem uma pessoa ligada da tribo de Benjamim avisar a Eli. Ele rasga as roupas e vai avisar para o pessoal, para a comunidade que está lá, que não foi para a guerra: olha, nós estamos lascados mesmo, nós perdemos. Eli, ao ouvir isso, cai lá, quebra o pescoço, morre. Hofni e Finéias morrem também, por conta que estavam no meio da batalha. A Arca da Aliança foi embora, os filisteus levaram a presença de Deus no meio do arraial de Israel, e a nora, e a mulher de Finéias dá à luz a um bebê, e no momento que ela está morrendo, que ela sabe o sexo do bebê, sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte, em Samuel capítulo 4, 21, deu ao menino o nome e acabou. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Israel. Eles sabiam que não tinha um jeito, porque a Arca da Aliança já não fazia diferença, porque Deus não opera no meio da desobediência. Deus não opera no meio onde as pessoas não amam, onde as pessoas não querem. Mas esse foi o capítulo mais triste de ser lido no Antigo Testamento. Mas sabe qual é o capítulo mais triste de toda a história da humanidade? Eu narro para vocês Mateus capítulo 25, verso 41, parte B. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vão ser as palavras do próprio Senhor Jesus para todos aqueles que deliberadamente decidiram não amá-lo, decidiram não responder ao escândalo da cruz. Nós somos amados da maneira mais extraordinariamente possível. Nós nunca deveríamos mendigar qualquer tipo de sentimentos. Todos nós éramos para nos olharmos no espelho dizendo: poxa, eu sou amado no mais alto nível, pelo mais alto Deus. É interessante que essas palavras serão ditas pela boca do dono da eternidade: apartai-vos de mim. Cara, vai ser triste demais, mas não será por falta de oportunidade. Nós caminhando para se encerrar, eu queria citar novamente o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 7 e 8, quando ele disse: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. O que é que esse planeta tem que compete com o dono que criou esse planeta? O que é que essa terra tem que o céu em Jesus não pode nos dar? Pergunte para qualquer pessoa. Se ela quer ir para o céu, ela vai dizer. Se ela quer que Cristo volte logo, ela vai dizer: eu quero mais. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor venha, eu quero que o teu reino seja estabelecido. Mas, deixa eu casar primeiro. Ó Senhor, eu quero que o Senhor venha, eu quero que o teu reino seja estabelecido. Mas, eu posso ser bem sucedido, eu posso fazer muito sucesso nessa terra primeiro. Senhor, eu quero que o Senhor reino venha, eu quero que a presença venha. Mas, eu posso terminar o meu curso primeiro, estou estudando tanto, Senhor. Eu preciso terminar e trabalhar na minha área. Eu quero que o seu reino venha, mas o que é isso? Qual o nível? Quando foi que nós perdemos?
Quando foi que os nossos olhos saíram daquele que nós contemplamos? Quando foi que o nosso coração parou de queimar e tudo que nós sabíamos é que nós poderíamos cair mortos agora e pronto, nós estaríamos totalmente realizados, porque aquele que nos realiza está no céu e é para lá que vamos. Quando foi que nós paramos a tratar a terra como uma casa, como um lar e não como uma casa temporária, porque o nosso lar é no céu? Quando foi que nós sacrificamos a nossa cidadania celestial em nome da cidadania terrena? Precisamos amar o Senhor, a todos aqueles que amam a sua vida. Perceba que a coroa da justiça está guardada não para um ou para outro que faz isso ou aquilo, mas para aqueles que amam a vinda de Cristo. Amém? E novamente, não se esqueça de João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu acho muito lindo a descrição de amor que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 13. Eu acho que é a melhor maneira, sabe? Eu li alguns livros literários no período da faculdade. Eu li vários escritores e vários poetas, mas, gente, nada se compara com a descrição do que é o amor, descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu queria só ler o verso 13 aqui, que é quando Paulo encerra magistralmente essa descrição belíssima do que é o amor. Ele diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. A fé, a esperança e o amor. Entre esses três, o maior é o amor. Sabe, nós nunca poderíamos ser capazes de amar se não fosse Deus. Se Deus não nos tivesse dado essa escolha de amar. Deus chama cada um de nós diariamente. Entrem em um relacionamento comigo. Entrem profundo em um relacionamento comigo. Me amem. Tipo assim, me conheçam. Me conheçam primeiro, porque o amor virá depois. O amor com Cristo é fruto do conhecimento de quem Ele é e do que Ele fez. É inevitável olhar para alguém que te ama com um amor tão grande, que os seus olhos traduzem isso numa certeza tão irrefutável. Um Deus que nos faz se sentir a pessoa mais amada da terra, sabe? Mesmo sendo aquilo que todo mundo acha que é miserável, que é digno de toda desconfiança, da descrença geral. Ele é aquele que nos ama. Ele enxerga a nossa alma ao olhar os nossos olhos. Ele vê o nosso valor sem julgar as nossas ações. Ele nos ama e nós precisamos amar a Cristo. Eu queria fechar essa noite dizendo o que João disse, o que a palavra de Deus através de João capítulo 14, verso 15, que é o próprio Jesus que está falando, disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vocês entenderam, galera? Não esqueçam que quando os olhos de vocês se fecharem aqui da terra, não vai importar quem, durante toda a vida de vocês, o tanto de dinheiro, ou o tanto de pessoas que vocês feriram, ou o que quer que seja. A única coisa que vai importar verdadeiramente é o quanto você queimou aqui na terra por Ele. E o quanto seu coração ansiava dia e noite por voltar para casa. Não esqueçam disso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Podem levantar, gente. Eu queria, ao som de uma música, eu queria que nós pudéssemos ter esse momento de reflexão e pudéssemos orar. Nós vamos ouvir um louvor abençoado no nome de Jesus, o pessoal lá vai colocar agora. Eu queria que vocês se conectassem, que vocês entrassem nesse lugar de segurança, de fé, de conexão com o Senhor. Amém? Bora lá. Estão preparando lá, eu acredito que vai sair em alguns minutos, no nome de Jesus.
Esse é um louvor que tem mexido muito comigo nos últimos dias, é uma bênção de Deus. E eu estou crendo que vai dar certo aí. Já está dando certo. Ok. Está quase lá, eu acredito, galera. Aproveitem para orar, para fechar os olhos, para interceder, colocarem diante de Deus aí, entrarem em conexão com o Eterno. Declarem, leiam, orem a palavra de Deus. Senhor, eu posso tudo naquele que me fortalece. Senhor, eu amo a tua presença. Senhor, se eu não te amo, me ensina a te amar da maneira como o Senhor gostaria de ser amado. Porque, Senhor, eu quero te agradar, eu quero ser agradável ao Senhor. Que o Senhor ache em mim, meu Deus, o que achou em Cristo Jesus. No nome de Jesus.